Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui mais uma noite, mais um domingo para louvar e adorar o nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Este é o dia que o Senhor fez, por isso regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu convido todo o povo de Deus, onde quer que chegue a minha voz, onde quer que chegue então a nossa ministração, a todo aquele que invoca pelo nome do Senhor Deus dos exércitos, a todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas aqueles também que têm fome e sede de Deus, aqueles que ainda não fizeram uma aliança, não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, mas que se faz ouvir a minha voz nesse momento, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Seja uma noite então de paz, seja uma noite de ministração de Deus na sua vida. Eu convido você nesse momento, se possível, a fechar os teus olhos. Vamos voltar o nosso coração, vamos voltar a nossa mente para o Senhor e consagrar a Ele esse tempo então de encontro, mesmo na distância. Mas eu digo com o divino, de adorar, de reservar um tempo para adorar e ouvir a voz do Criador de todas as coisas. Deus, Tu és bem-vindo ao nosso meio. Te convidamos, ó Deus, porque Tu és Senhor de todas as coisas, nos céus, na terra, no mar e tudo que neles há. Seja o centro, Pai, nós consagramos a Ti. Pedimos, ó Deus, que Tu então ministre aos nossos corações. Ao Teu servo, Deus, que fala, esconde-me atrás da cruz do Calvário. E ser-me dado, Senhor, pela unção do Espírito Santo, palavra de poder, palavra de sabedoria, palavra de consolação, de salvação, de vida, de paz, de cura, palavra do Teu coração, ao coração daqueles que ouvem, daqueles que celebram, daqueles que contemplam neste momento, daqueles que são alcançados pela nossa voz em nome de Jesus. Amém. Eu convido você nesse momento a abrir o seu coração. Eu convido você nesse momento a se render ao Senhor. Eu convido você nesse momento a reconhecer de que não vale a pena viver para si mesmo, como se fôssemos vegetais, ou pedra, ou um metal, enfim, que não tem vida, ou que a vida ela não tem razão, enfim, não há uma inteligência em si. Deus nos dotou com inteligência. E nós temos então um elo perdido. Digo, a raça humana busca desesperadamente eternizar a vida de alguma forma, desesperadamente preencher uma lacuna, seja com um prazer, uma sensação ainda que momentânea, seja através de grandes realizações profissionais, pessoais e familiares, enfim, os grandes ideais, os grandes sonhos e projetos. Tudo isso é extraordinário, é grandioso e não é pecado você sonhar, você então se lançar em busca de grandes projetos. Mas isso não é a felicidade, isso não é tudo. E precisamos daquele que é a própria vida, daquele que tem nas mãos a vida e a morte, para que em todo o tempo possamos então viver, certo da esperança que não falha, como num tempo que nós vivemos agora. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor, e há um canto que ele diz assim: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós vamos adorar o Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado,
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Ele é incomparável. Não há outro igual a nosso Deus. E nós reconhecemos. E nós então exaltamos a Ele. Grandioso é o Senhor. Grandioso é Deus. E nós vamos nesse momento ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Salmo 134 diz assim: venham e louvem a Deus o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Que de Jerusalém o Senhor abençoe. Que de Jerusalém o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, abençoe vocês. Salmo 134. Nós vamos nesse momento ofertar ao nosso Deus, consagrar, melhor dizendo, os nossos dízimos e oferta, entendendo de que o Senhor, Ele é soberano e ao Senhor pertence os céus, a terra e tudo que existe. Portanto, somos mordomos de Deus. Você que entende o que eu estou falando, dízimo e oferta, é gratidão, é fé, devolver a Deus um pouco do muito, é contribuir com a obra de Deus na terra, é ser de fato parceiro de Deus, na manutenção dos compromissos da igreja visível, da igreja na terra, mas ao mesmo tempo contribuir com o avanço desse evangelho, mantendo obreiros, os compromissos da igreja e desenvolvendo projetos que façam com que o evangelho avance sobre a terra. Então convido você a colocar as tuas finanças, a tua saúde, a tua casa, os teus negócios na mão do Senhor Deus. Pai, nós consagramos a Ti dízimos e ofertas e entendemos, Deus, de que não há outro igual a Ti. Tu és o Todo-Poderoso, recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, a nossa adoração. Pai, visita a despensa do Teu povo. Pai, supre a necessidade do Teu povo. Visita os negócios, visita a rotina de trabalho. Ah, Deus, também aqueles que estão, porventura, desempregados. Abre portas. Ah, Deus, que o Senhor possa dar estratégia, direção e provisão nesse tempo, ó Deus, de crise, de pandemia. Também, Senhor Deus, visita os enfermos, repreende a enfermidade, promove o milagre. Ah, Deus, Tu podes usar a medicina e cremos que és Tu quem dá o espírito de ciência ao homem. Por isso, Deus, age, seja de forma, Pai, natural, na instrumentalidade dos cientistas, ó Deus, ou melhor, da medicina, daqueles que têm, ó Pai, a responsabilidade de cuidar da saúde humana, seja sobrenatural através da ação do Teu Espírito. Pedimos o Teu socorro, a Tua intervenção, e eu coloco em Tuas mãos agora esta vida. Está enferma, seja em casa, na UPA, policlínica, enfim, seja no hospital, seja no carro, onde quer que esteja, onde quer que chegue a nossa voz, essa oração, visita, Deus, repreendendo a enfermidade. Também, Deus, tome em Tuas mãos neste momento, Pai, a enfermidade emocional, repreende toda a depressão, toda a tristeza profunda na alma, renova a esperança, restitui a alegria de viver e libera a paz. Sim, Deus, entendendo que finanças não é apenas, ó Deus, o monetário, a moeda, o dinheiro em si, mas a nossa vida, Pai, quando ela é atingida de alguma forma, o nosso bolso, os nossos recursos, toda a nossa estrutura é atingida. Por isso consagramos não apenas o fruto do nosso trabalho, mas a nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios e projetos, porque Tu és o Senhor da vida. Nós colocamos em Tuas mãos e pela fé, nós já agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Consagramos e agradecemos. Amém.
certo de que o Senhor, Ele está conosco, certo de que é Ele então que dirige as nossas vidas, certo de que Ele ouviu a nossa oração. Nós vamos então, nesta noite, ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidar você nesta noite para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 18. 2 Coríntios 4, 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, convido quem está com você aí, se possível, e se for possível, pegue a sua Bíblia. Mas juntos vamos ler, ou no mínimo, ouça atentamente a palavra do Senhor, porque eu creio que Deus, Ele tem algo para você neste momento. 2 Coríntios 4, de 1 a 18, diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente e de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. 5. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha em nós, no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. 10. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, e a vida está agindo em vós. Mas as Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. 16 diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, e o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Palavra do Senhor.
Deus, fala conosco através da palavra pregada. Precisamos ouvir tua voz, dependemos de ti. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, antes de começar a ministração, compartilhar um cântico, se você conhece. Ele diz assim, ó: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus. É nesse espírito que eu começo a ministração desta noite, desse momento. Eu não sei em que momento essa palavra vai chegar até você, mas é com esse sentimento de servo, que ele cresça, que eu diminua, que Jesus apareça, que eu me constranja diante do seu amor, com a sua glória. O que importa é que Jesus seja exaltado. A carta que nós lemos aqui, um trecho, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, ela faz parte de um contexto maior. São duas cartas, pelo menos que temos na Bíblia, é a primeira e segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. E essas cartas, elas respondem perguntas e a problemas, informações que chegaram ao apóstolo Paulo. Eu quero me deter esse trecho da segunda carta, mesmo por conta do nosso tempo, e a nossa proposta de celebração nesta noite. Então, 2 Coríntios 4, do 1 ao 18, aqui nesse trecho o apóstolo, ele começa então fazendo uma defesa. Ele marca posição sobre o apostolado, sobre então o ministério de Cristo confiado a ele e assim aos discípulos. Ele também combate, é importante saber, que quando ele então escreve as duas cartas, em particular estamos falando aqui da segunda, ele então está combatendo falsos mestres. No meio da igreja de Corinto, surgiram pessoas que começaram a questionar o ensino do evangelho pregado por Paulo. E um dos temas fortes, a primeira carta traz, por exemplo, é a questão da ressurreição. Um grupo começou a negar a ressurreição de Cristo. E é interessante aqui no segunda carta, é que Paulo então vai combater esse ensino de forma muito firme. E ele vai falar então do contentamento. Apesar do desgaste, ele não desanimou, ele não desistiu dos irmãos. E ele vai chamar, vai repreender na palavra, ele vai se posicionar, e ele vai falar justamente da importância desse ministério, do serviço a Cristo, do morrer, a semelhança de Cristo e viver para Cristo. Ou seja, de morrer para o velho homem, viver essa nova vida em Cristo, para que as pessoas vejam nas nossas palavras e atitudes, ou seja, na nossa pregação, no nosso discipulado, que está imediatamente ligado à nossa vivência diária, aquilo que as pessoas ouvem de nós, aquilo que elas veem nas nossas atitudes, isso deve transmitir Cristo. E aí eu quero destacar com vocês o seguinte, esse destaque. De Boer, ou Werner, esse autor que ele, em seu comentário da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele divide então esse capítulo em três partes. Ele divide de 1 a 6. Paulo então se posiciona com relação ao apostolado. Ele defende então o apostolado e a pregação do verdadeiro evangelho, dos versículos 1 ao versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 15, ele ressalta a morte e a vida de Jesus deve ser manifesta na vida de seus mensageiros. A morte e a vida de Jesus deve ser manifesta, então assim, na vida dos mensageiros. E por último, os versos 16 a 18, ele destaca o seguinte: na morte do ser humano exterior, acontece a renovação do ser humano interior. Ele chama a atenção que, à medida que nós anulamos as nossas próprias vontades e desejos, e à medida que então a vontade de Cristo ela é soberana em nossa vida,
fica cada vez mais visível a vida de Cristo em nós. Nesse sentido, é fácil você começar a entender por que Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É o mesmo apóstolo que diz: eu esmurro meu corpo, em outras palavras, para honrar a Cristo. E nesse capítulo aqui, ele começa dizendo o seguinte: é bom lembrar que essa carta, Paulo escreve na Macedônia. Ele escreve ali em torno, aproximadamente, de 55 a 56 depois de Cristo, com o objetivo de apaziguar, de pastorear, de exortar, de corrigir práticas estranhas ao Evangelho na igreja de Corinto. Então perceba que Paulo está apacentando através das suas cartas. E aqui no capítulo 4, nós queremos destacar algumas lições. Do 1 ao 6, destacamos aqui, Paulo defende o apostolado e a pregação do verdadeiro evangelho. E eu quero destacar o seguinte: ele diz assim no versículo 1: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Versículo 3: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste século conservou a mente deles na escuridão. Eu quero chamar a atenção que Paulo, primeiro, ele marca posição, ele afirma o seu ministério, o seu chamado apostólico, diante de falsos mestres. Aqui ele está já no avançar, desse exortar, desse pastorear à distância, através de cartas, à igreja de Corinto. E aqui ele fala que ele não desfaleceu, ele não desanimou, em momento algum, no trato com os irmãos de Corinto. Aqui ele fala da seriedade do ministério, ele fala para não falsificar o evangelho. Vivemos uma pandemia do coronavírus. Vivemos um momento crítico e um momento tão terrível que é um momento que se manifesta no nosso país, como poucas vezes na história, de intolerância, que extrapola o campo da saúde, passa pela política, pelas relações, amigos estremecendo a amizade por causa de convicções partidárias, ideológicas, mas não racionais no sentido de discutir e respeitar o pensar do outro, a diferença, um tempo de intolerância na vida de muitas pessoas. Isso no campo real, estou falando de realidade. Falando no campo da saúde, briga entre políticos, muitos se envolvem sem parar para discernir o central, que é a vida, e se envolve mais com aquilo que é menos importante, cor de partido ou marcação de posição ideológica partidária. Então vivemos um tempo confuso. Eu estou trazendo um pouquinho da realidade para a gente então assentar, para a gente contextualizar e a gente então começar a tirar lições de forma direta para a nossa realidade hoje. Porque do contrário a palavra vai ficar no passado, nós vamos ficar aqui no século 21 no presente, ou então eu vou sair do texto, criar um pretexto para heresia e falar um monte de coisa que o texto não está dizendo. Mas precisamos ter raiz. O cristão tem que ter raiz e o cristão tem raiz. Se eu faço a retificação, o cristão tem raiz, porque se é cristão, é pequeno Cristo, ou pequenos Cristos. E se ele é pequeno Cristo, ele é um cristão, ele tem raiz em Cristo. Não existe cristão sem Cristo. Pode ser um crente em qualquer coisa, um religioso, um fanático, enfim, um partidário de qualquer coisa, de um movimento religioso. Mas o cristão, o fundamento não é o homem, não é filosofia humana, o fundamento é Cristo. Então, voltando aqui, dando sequência nesse fundamento, Paulo marca a posição e ele é muito firme. Primeiro ele diz, olha, não desfalecemos, não desanimamos. Mas há uma outra coisa também que ele chama atenção para o evangelho puro. Vivemos uma pandemia, essa pandemia é biológica, ela ataca o corpo humano. E por conta de tudo isso há um cenário de confusão, quando especialistas dizem uma coisa, políticos dizem outra, uma autoridade diz uma coisa, outra autoridade menor diz outra, e aí muitos não sabem que caminho seguir. No campo religioso, no campo da fé, vivemos também
Uma pandemia no sentido de confusão religiosa também, onde muitos não sabem para onde ir. Bebem de muitas fontes e não sabem discernir o que está comendo, o que está bebendo. Paulo aqui, ele puxa a orelha da igreja. Paulo aqui exorta a igreja de Corinto e chama atenção para os falsos mestres e o falso evangelho que estava sendo ensinado. Tem se barateado o evangelho no nosso tempo em muitas pregações. Tem se esquecido do Cristo e tem se transformado então o evangelho em mercadoria. Tem esquecido do discipulado, do seguir a Cristo para seguir a homens e mulheres, para seguir vaidades e conquistas pessoais materialistas unicamente absolutas, eu digo aqui. Tem se feito trocas, não muito diferentes do templo de Jerusalém na época de Jesus, quando Jesus então quebrou aquelas barracas de cambistas e profetizou a destruição do templo de Jerusalém, que gerou um desespero nos sacerdotes e um ódio tão terrível que arquitetou a sua morte. Porque ali era uma fonte de renda. Jesus veio trazer um evangelho. Um evangelho, sim, que tem a necessidade da manutenção de quem vive da obra, sim, mas que não é uma mercadoria. De que não é uma troca por uma moeda, porque o preço foi muito alto. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para a falsificação do evangelho, para que a igreja então rejeite toda e qualquer adulteração do evangelho de Cristo. O evangelho que não passa pela cruz, o evangelho que não passa pela renúncia, pelo arrependimento. Vou dar só 3 exemplos aqui da igreja de Corinto para você entender o que eu estou falando de uma forma muito clara. Havia na igreja de Corinto, e que nas 2 cartas Paulo vai tratando esses problemas, problema na área sexual. O irmão então tinha relação com a madrasta e estava ali, até então não tinha uma posição da igreja firme. Havia também naquela igreja os ricos, quando tinha ceia, como está lá na primeira carta, comia para chegar, passar mal, eu quero dizer, além do necessário, ou para encher a barriga no mínimo, quando havia pobres que ficavam com as migalhas. E o apóstolo Paulo diz, isso não é reino, isso não é igreja. Havia partidos dentro da igreja. Ter afinidade não é pecado. Ei, minha irmã, presta atenção aqui no que eu estou falando. Ter afinidade com pessoas não é pecado. Por ideias, valores, formação acadêmica e etc. Não é problema, não tem nenhum mal nisso aí. Mas fazer acepção de pessoas pela condição social, pela formação então acadêmica, pelas vestes, seja lá como for, pela cor da pele ou o que for, isso não é evangelho, isso não é reino de Deus, isso não é igreja de Cristo, isso é anti-reino e não é igreja de Cristo. Paulo chama a atenção aqui sobre o falso evangelho. O falso evangelho que tentava negar Jesus Cristo. Negar valores essenciais. Aqui nós entendemos o que diz a palavra. Paulo diz o seguinte, o evangelho que anunciamos, não anunciamos encoberto, escondido. Se tem alguma coisa encoberta, é porque essa pessoa, ela não conseguiu enxergar a luz da verdade. Portanto, o tempo que vivemos é um tempo também de muita confusão no campo religioso, no campo da fé. E precisamos ter cuidado da água que bebemos, a comida que comemos. Porque muitas vezes tem se barateado a graça de Cristo. Tem se feito então proposta que Cristo nunca fez nem mandou fazer. Esta mensagem, ela é simples. Uma reflexão expositiva da palavra a partir do capítulo 4. E nós vamos avançar. Ela não tem coisas mirabolantes. Ela não vai ter coisas extraordinárias. O evangelho, puro e simples. Aqui, nessa segunda carta, ele vai estar afirmando, principalmente a partir do capítulo 4, versículo 1 a 6, o apostolado. E ser apóstolo é ser enviado de Cristo. E para ser apóstolo teria que ser chamado direto, pessoalmente do Cristo. E Paulo tinha sido questionado porque ele foi um apóstolo, como ele fala, por aborto, que nasceu fora do tempo. Jesus o chamou na estrada de Damasco. Mas ele recebeu o chamado direto de Jesus. E foi comissionado. E foi separado para a obra missionária. E pela graça do Senhor, aos gentios, esse evangelho chegou até você, até a mim, até a nós. Ele falou do apostolado, demarcou, se posicionou, combatendo falsos mestres, segunda coisa, falso ensino, falso evangelho, como eu falei há pouco, cuidado, tá? O verdadeiro evangelho, ele diz, esse deve ser pregado. O verdadeiro evangelho é Cristo. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Há uma segunda coisa
Há uma segunda consideração, um segundo destaque aí. De acordo com o apóstolo, a rejeição do evangelho, como eu estava a falar há pouco, significa cegueira com relação ao conhecimento de Cristo, da glória de Cristo. Os incrédulos estão destinados à perdição, ou aqueles que seguem na incredulidade, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Porque não lhes foram aberto o entendimento. Porque o coração está inclinado para outras coisas. Devemos orar. Existem coisas que estão ao nosso alcance. Ide pregar o evangelho. Dê um bom testemunho. Quanto ao despertar da fé, a fé vem pelo ouvir. Fale, abre a boca. Ah, eu estou pregando, mas não abra a boca. Dê bom testemunho, mas pregue. Fale. Anuncie em tempo e fora de tempo. Fale de Jesus. Fale o preço que foi pago para a nossa salvação. Fale que é necessário se arrepender, morrer para o mundo e viver para Deus. Morrer com Cristo e viver com Cristo. Isso é importante. É o verdadeiro evangelho. Fale que tem renúncia, que tem que carregar a cruz, negar a si mesmo. Fale que não pode ser avarento porque não vai entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus tem espaço para rico, generoso, desapegado, mordomo de Deus, instrumento de bênção, amante do divino, amante da palavra, de fato discípulo. Deus não tem problema com riqueza, ei! Deus não tem problema com riqueza. Deus tem problema com a avareza, com a ganância, com a soberba, com o orgulhoso. Aí sim Deus resiste. Os incrédulos estão destinados à perdição, porque o Deus deste século lhes cegou para não ver a glória de Deus, a glória de Cristo, nem conhecer o evangelho. Havia pessoas zombando do evangelho, pregando um falso evangelho, confundindo a cabeça, e alguns estavam seguindo esses falsos mestres na igreja de Corinto. Deus revela o conhecimento da sua glória em Cristo e coloca esse tesouro espiritual, o evangelho, em nossos corações, versículos 6 e 7. Que coisa maravilhosa. Aqui Deus revela o conhecimento da sua glória. E Ele revela na sua imagem visível, Jesus Cristo. Hoje, pela ação do Espírito Santo, ao ouvir a palavra, Ele diz, olha, você é mortal. A eternidade foi feita para você. Não é pecado sonhar, projetar, construir, ser feliz, mas você precisa ter o passaporte para a vida eterna. Você precisa se reconciliar com o teu Criador, com o teu Pai eterno, com o teu Deus. Você precisa se arrepender e confessar o teu pecado e dizer, Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Há um momento que me chama a atenção de uma forma extraordinária, nos versículos ainda 7 até o versículo 15 diz assim, porém, nós que temos um tesouro espiritual, somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Eu quero chamar a atenção aqui dos versículos 8 até o versículo 9. Quando ele diz assim, o versículo 8, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. A outra versão diz, ficamos angustiados, mas não somos derrotados. Esse momento muitas vezes bate tristeza, medo, angústia, porém nós não somos derrotados porque o nosso Deus é maior. Porque o teu Deus é maior. O versículo ainda segue dizendo, algumas vezes ficamos com dúvida, mas nunca ficamos desesperados. A dúvida faz parte da experiência humana. A fé comporta um certo grau, eu digo a fé humana, é um certo grau de dúvida. Nós não somos absolutos, nós não somos perfeitos. Pare de cobrar de você além daquilo que você é. Apenas lança o teu medo, as tuas dúvidas nas mãos do Senhor e confia. E naquilo que tu tens dificuldade, diz, Senhor, segura a minha mão, para que eu não venha retroceder, para que eu possa atravessar esse deserto e glorificar o teu nome. Aqui diz o seguinte, que algumas vezes até ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. O medo, eu vou falar a dúvida como a questão do medo. Nós temos medo muitas vezes, quem sabe você tem medo de ser atingido ou infectado por o vírus. Ou quem sabe você foi infectado, alguém próximo a você,
bate à porta o medo da morte, o medo de agravar o quadro, o medo da desgraça, do pior. Eu quero dizer para você que ainda que a palavra diz que você ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo a mal algum. Ou seja, você não deve entrar em desespero, porque o Senhor passa pelo vale com você. E as coisas na vida do servo, da serva de Deus, do povo de Deus, acontecem na hora de Deus. Deus vai chamar na hora dele. Creia, Deus é Deus de milagre. Deus pode mudar o curso, a situação. E aí ele diz mais para nós aqui. No versículo então seguinte, versículo 9, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Podemos ter muitas vezes ser até perseguidos, mas sempre Deus coloca um amigo perto da gente, uma pessoa para estar ali junto conosco. Um consolo, um apoio, enfim. E ele diz aqui o seguinte, às vezes somos gravemente feridos, mas não destruídos. Podemos até ser atingidos, porém não destruídos, porque Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que tudo que está acontecendo aí. Eu quero chamar a atenção o que a palavra diz para nós. E aí os versículos 11 e 12 diz assim: durante a vida inteira estamos sempre em perigos de morte por causa de Jesus, para que a vida deles seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte esteja agindo em nós e a vida esteja agindo em vocês. Versículo 13. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos o que cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com Ele até a presença dEle. Tudo o que isso acontece para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, todo o nosso sofrer é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que vidas sejam alcançadas, é para que vocês permaneçam. Não desista. O nosso padecer na carne, nós devemos então morrer, assim como Cristo, morrer na carne, renunciar à carne, mas viver para Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós, em palavras e atitudes. E é interessante que o foco do viver do cristão é nesse testemunho. A crise é a oportunidade de dar testemunho. A crise é a oportunidade de exercitar a fé. A crise é a oportunidade de exercitar a esperança. A crise é a oportunidade de dar testemunho de Deus, do poder de Deus, do Evangelho Jesus Cristo que salva o pecador. Os versículos, então, 16 e 18, a parte final, 16 a 18 diz: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Paulo diz, olha, não desistimos, não esmorecemos. A peleja é grande, mas a luta é grande, mas a vitória é maior. A gente tem uma peleja muito grande. Lutar contra nós mesmos. Tem uma outra coisa para que você entenda, porque eu fui falando lutar contra nós mesmos, não desistir, se tem algumas coisas. Para você entender, eu não sei se você já passou por isso, o apóstolo Paulo foi rejeitado por muitos irmãos da igreja que ele pregou o evangelho ali em Corinto. Ele foi caluniado por muitas pessoas ali. Enfim, ele foi ferido em palavras por pessoas ali. E pessoas que ele amou, que ele dedicou a vida, ao seu ministério. Então assim, dói muito quando somos feridos por pessoas que dedicamos a nossa vida. Mas Paulo não espraguejou. Paulo não amaldiçoou no sentido de desespero, no sentido de até mesmo desistir da vocação que Deus o deu. Pelo contrário, ele fala para a igreja como testemunho a toda a igreja. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e desgastando também, E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Ele aponta para a recompensa, ele aponta para o Cristo, ele aponta para a eternidade. Aí diz mais, ele diz assim ainda, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, que são eternas. Esse trecho, essa carta, eu quero dizer o seguinte, que Paulo ele fala de um tesouro muito grande. E essa força que impulsiona a fé cristã é Jesus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte,
o que faz a diferença na vida do discípulo de Jesus, daquele que está em missão, é justamente carregar esse evangelho e entender que não dá para ficar com esse evangelho para nós mesmos. É muito bom nos reunir em 4 paredes, mas não podemos agora. É muito bom ter grandes retiros, é muito bom ter grandes conferências, é muito bom então ter grandes eventos com o povo de Deus, almoço, social e etc. Enfim, mas melhor ainda é dar testemunho, é pregar o evangelho, em tempo e fora de tempo. O que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto, que na segunda carta, parece que aqui ele consegue resolver as questões críticas daquela igreja, que estava dividida, que estava então ferida espiritualmente, enfim, e na sua própria comunhão. Ele não apenas afirma o apostolado, ele não apenas repreende e combate os falsos mestres, mas ele afirma também o verdadeiro evangelho, que não pode, ou melhor, não deve ser falsificado. Jesus Cristo é o verdadeiro evangelho. E ele é a força, ele é o alimento, é o pão da vida. Ele é a razão da minha pessoa estar aqui nesta noite, ministrando ao seu coração. Portanto, receba nesta noite essa porção de Deus. Receba nesta noite esta palavra que vem do coração de Deus dizendo, olha, o evangelho de Cristo é inconfundível. O apostolado chamado, hoje nós não temos o apóstolo como Paulo, os outros discípulos, mas nós temos então discípulos e discípulas que seguem a Cristo. Porque então Paulo diz, olha, cuidado com os falsos mestres. E então eu digo, cuidado com os falsos pregadores. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aqueles que tentam iludir, enganar. Se fazem de pastores, de guias, de líderes do povo de Deus. E são na verdade mercenários, são na verdade um blefe, um engano. Eu quero dizer que o evangelho de Cristo não se confunde. O evangelho de Cristo é puro e simples, é o evangelho da cruz, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho então do seguir, do movimento de seguir a Cristo. Que Deus, em sua graça, misericórdia, sabedoria e poder, aplique o seu coração, essa porção, esse trecho que destacamos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e que essa exortação, ao mesmo tempo consolação, ao mesmo tempo um ensino que leva você a abrir os olhos, abrir o coração e ao mesmo tempo a perseverar, que você possa tomar posse dessa porção de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus, visita esta família, esta vida agora. O evangelho de Cristo é inconfundível. A Deus, os apóstolos são inconfundíveis. E nós hoje somos chamados a sermos discípulos dos apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, cujo evangelho é para nós o padrão, é a base, porque o evangelho não é uma filosofia humana. O evangelho não é apenas um dogma, um conjunto de crenças. O evangelho é o diferencial, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Portanto, Deus aplica ao coração dos ouvintes, daqueles que celebram conosco esta mensagem, chamados para continuar o ministério de Cristo e pregar o verdadeiro evangelho. Chamados para continuar esse ministério. Pai, repreende toda enfermidade, repreende todo desespero, toda angústia na alma. Libera paz, libera consolo, libera socorro, libera cura. Libera nesse momento, Senhor Deus, perdão. Acolhe este filho que nesse momento diz, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz de mim uma pessoa melhor. Faz de mim um servo, uma serva melhor. Me perdoa. Muda a minha história. Escreve um novo capítulo, uma nova história. E me usa enquanto viver na terra como discípulo, como discípula tua. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.